Então, no Rio Grande do Sul, nós temos o Manual do PAS da SEVES. Este manual tem força de lei e nele consta tudo sobre o PAS. Ele é baseado na Lei Federal 6.437, então ele é válido para todo local, né, estado ou município que não tenha legislação própria. E a Lei Federal 6.437. Então, esta é a lei que rege as infrações sanitárias. E ela é a oficial utilizada por estados, municípios que não possuem legislação própria, como o Código Sanitário. Então, repetindo, no Rio Grande do Sul não tem uma legislação estadual própria que trata sobre as infrações sanitárias, devendo ser utilizada a lei federal. Processo Administrativo Sanitário, o PAS, é o conjunto de atos realizados pela autoridade sanitária para apurar infrações à legislação sanitária, aplicar as penalidades cabíveis e assegurar ao infrator o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, ele se inicia com a lavratura do auto de infração, o AI. Ele sempre se inicia com o AI. E a lavratura seria um termo técnico para a elaboração. É lavrado apenas quando há denúncia? Não, não. Pode ser através de uma inspeção de rotina, ou mesmo concessão ou renovação de alvará sanitário também. O agente capaz, quem, né? Quem que elabora esse auto? É a autoridade sanitária presente na fiscalização. E a Lei Federal 6.437 tipifica as infrações, lembrando para municípios e estados sem o Código Sanitário próprio. Precaução e medidas cautelares. Então, se o estabelecimento estiver com irregularidades muito graves, de risco iminente à saúde pública, então atenção a este termo, risco iminente. Não basta ser uma coisa simples, como por exemplo a ausência de lixeira com tampa e pedal. Claro que isso é uma irregularidade sanitária, porém, somente por isso seria aberto lavrado um auto de infração e consequente processo administrativo sanitário, ou mesmo, por exemplo, num supermercado, um produto vencido. Então, fica o questionamento. Então, o risco iminente à saúde pública. Aí podem ser tomadas medidas cautelares. Então, atenção, risco iminente. E interdição cautelar do estabelecimento, de algum setor, de alguma atividade, do produto ou do equipamento. E atenção, medida cautelar é diferente de penalidade. Então, não é uma penalidade, porque foi tomada essa atitude antes da instauração do processo administrativo sanitário. Antes do autuado, que ele ainda não foi julgado, então ele é autuado ainda, ele não é infrator. Então, antes dele ter direito à sua defesa. Então, não pode ser uma penalidade, mas é uma medida de precaução do Estado, né? Precaução contra riscos à saúde pública de risco iminente. Então, o que poderia ser um risco iminente? Diversos produtos fora da validade num supermercado, né? Usando o mesmo exemplo do supermercado, carne sem procedência, né? Muitos produtos, falta de higiene, local insalubre, equipamentos enferrujados, a presença de pragas, então, pragas ou a evidência delas, né? Tanto a praga como fezes de pragas. Então, uma estrutura bem deficiente mesmo. Então, isso se torna um risco iminente que pode ser pode ser tomada essa medida cautelar. Mas atenção, é imediato. Então, por exemplo, eu cheguei no supermercado e constatei todas essas irregularidades que eu falei antes. Aí eu volto amanhã para interditar? Não, risco iminente é imediato, é na hora. Não dá para ir até o seu setor, na sua sala, lavrar esse termo, o auto de infração. Não, tem que ser na hora, porque é uma medida de precaução a um risco iminente à saúde pública. E a medida cautelar é temporária, então já a penalidade é definitiva. E já adiantando dos próximos slides, essa medida cautelar, a interdição cautelar, pode durar apenas 90 dias, sem prorrogação. Então, 90 dias. Se não foi resolvido, ainda não foi julgado o processo, ou não foram feitas as análises cabíveis de produtos se forem interditados, o estabelecimento, o produto, o equipamento, o setor, a atividade é liberada automaticamente. Então, mesmo que ainda tenha irregularidades para serem sanadas. Por quê? Está na lei. Está na lei. 90 dias sem prorrogação. Porque um dos princípios da administração pública é a eficiência, né? Então, vai ficar lá ad eterno, né? Deixar aquele local interditado? Não. 90 dias. Então, é um prazo mais que suficiente para tanto o estabelecimento se adequar, como para as análises serem realizadas. E há dois tipos de ritos para o PAS. Isso é muito importante, isso já caiu em prova. Que é o rito sumaríssimo, que é aplicável às infrações de constatação imediata, cuja comprovação não depende de análise laboratorial ou perícia técnica, e não tem análise de alimentos. Então, seriam essas situações que eu já dei exemplo, produtos vencidos, alimentos sem procedência, carnes, bebidas, local insalubre. Então, tudo isso é cara crachá. Você viu que tá ali, não precisa de uma análise. E um produto sem procedência, né? Como que você vai fazer análise? Um produto fora da validade, ele já tá impróprio para o consumo. Assim como produto sem procedência. Então, aberto, né, uma embalagem aberta ou visivelmente adulterada, ou uma embalagem mofada, um produto ali mofado, estragado.
não tem análise. É rito sumaríssimo, que seria mais rápido. Ou, na prática, não é tão sumaríssimo assim. É isso que a gente vê. Mas é a definição, né? Exemplo, mais exemplos, né? Ausência de licença sanitária em um estabelecimento. Para os estabelecimentos de risco, né, de grau de risco 2 e 3, né? Tem que lembrar da lei da liberdade econômica. A comercialização dos produtos vencidos, falta de condições higiênicas sanitárias que são evidentes. Então, tudo que é visível, provado documentalmente por fotos, então é o rito sumaríssimo. E já o rito da análise fiscal tem que ter a comprovação da infração mediante análises laboratoriais. E isso demanda tempo para apuração. Então, é o rito mais demorado, seria na teoria. Exemplo, suspeita de alimento contaminado, análise de medicamentos, cosméticos ou saneantes adulterados, avaliação de qualidade da água. Esses ritos vão ser daí descritos mais pra frente, nos slides, bem certinho, todas as etapas. Eu trouxe, inclusive, um fluxograma que eu mesma criei de ambos os ritos. E o que é rito, né? Falei, vai que você não entendeu aí. O rito processual é o caminho a ser percorrido desde o início até o fim do processo. No PAS, há 2 jeitos diferentes de conduzir esse processo. Então, lembre-se, rito sumaríssimo e rito de análise fiscal. E, inclusive, os documentos são diferentes para cada um.